Quero fazer um pouco diferente hoje, mudar o meu sistema aqui. Eu escrevi aqui uma introduçãozinha dizendo assim: Hebreus é frequentemente chamada a galeria da fé, dos heróis da fé, né? Ela oferece uma imagem poderosa do que significa viver pela fé. Às vezes nós dizemos, estou vivendo pela fé, mas não temos uma ideia clara do que significa viver pela fé. Porque nós, por causa de sermos seres humanos, só queremos a parte boa, verdade ou não? A parte ruim, deixa para lá. Então nós só queremos a parte vitoriosa da fé, mas não outras partes que estão incluídas na fé. Então a gente pega pela metade a palavra de Deus. E olha só, o capítulo 11 mostra como homens e mulheres, como nós, eles eram exatamente como eu e você, como nós, confiaram em Deus na vida real, mesmo sem saber a resposta para os problemas que viviam. Às vezes nós ficamos desesperados. Senhor, qual é a resposta? Ai, Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, Senhor. Quando o Senhor falar com você, você não precisa mais fé. Você vai precisar de uma outra coisa: obediência. Mas fé é enquanto você não sabe. Enquanto você não tem uma ideia. Aí você precisa de fé. Então veja só, olha. Então eles andaram. E está aqui o Hebreus 11 para mostrar para você que é possível você andar. Por que você acha que a Bíblia está escrita? Para contar uma historinha para você? Para contar o que aconteceu? Não. É para fazer um desafio para nós. Porque se isso aconteceu na vida daquele povo, pode acontecer na tua vida. O princípio é o mesmo. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. E aí vai depender da gente, né? Então veja lá. Eles viveram pela fé, não pelo que viam. Viveram pela fé, não pelo que viam. E às vezes, até mesmo na mente deles, o que eles estavam vendo era pior do que o que ia acontecer de fato. Presta atenção nisso. Por exemplo, Daniel tinha 3 amigos que não quiseram adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E o rei disse, vai para a fornalha. Eles disseram, não adoramos. Nós cremos num Deus poderoso. Se Ele quiser salvar a gente, Ele salva. Se Ele não quiser, tudo bem. Mas a gente não vai adorar o seu ídolo, feito por mãos de homens. Então olha só, eles tinham fé, mas eles, talvez na mente deles, estavam pensando, vou morrer queimado. Mas eu sei que eu vou morrer pelo meu Jesus. Eu sei quem vai estar comigo na minha morte. Isso faz toda a diferença. Então eles não sabiam. Mas aí quando eles chegaram lá, e eles resistiram ao rei, e o rei jogou dentro da fornalha, o que foi que aconteceu? Não queimaram. Agora já pensou você no meio de um fogaréu e não queimando? Gente, para pensar nisso. Um fogo que queimou as pessoas que foram jogar eles para dentro. Queimou quem estava lá para tirar dentro da fornalha. Morreram queimados. Agora já imagina os que caíram lá dentro não ser queimados. E mais do que isso, sabe quem estava lá andando com eles? O rei disse, tem uma terceira pessoa lá, uma quarta pessoa andando com esses aí, esses 3. E era Jesus. Agora, para pensar, será que esses meninos estavam pensando por um momento que Jesus ia vir lá, Deus ia vir lá e andar com eles? Aquele era Jesus antes da encarnação. Ok? Ele era, na Bíblia, antes da encarnação, ele é chamado o anjo de Deus. Ok? Então ele estava lá, o anjo, andando com eles. Então, possivelmente, nada do que aquilo que era natural na mente deles aconteceu. Então, a fé é isso aí. E ficou escrito para a gente saber que é assim. Ok? Mas a fé, e é isso o nosso assunto hoje, a fé tem um caminho a ser percorrido. Vamos examinar 4 verdades importantes sobre o caminho da fé. Porque às vezes nós pensamos, eu criei, pronto, está feito. Você creu, está feito, mas tem um caminho para percorrer. Veja, a Bíblia diz, e Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Mas vocês viram o caminho que Abraão teve que andar? Não foi assim, criei, está feito, pronto, acabou. Tem um caminho. Então nós vamos meditar sobre isso, ok? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a fé crê sem ver. A fé crê sem ver.
Agora, o que eu estou querendo dizer com crer sem ver? Estou querendo dizer sem ver no natural. Porque a fé te habilita a ver o espiritual. A Bíblia diz aí que eles caminhavam olhando para uma coisa que Deus tinha, e alguns morreram e não chegaram lá por causa de você e de mim, que Deus quer fazer tudo, ninguém não quer deixar ninguém para trás. Ninguém é deixado para trás nas coisas de Deus. Então eles ainda não foram lá esperando você e eu. Mas eles, já é deles, já ganharam, já pertence para eles. Só estão esperando você e eu chegar lá para a gente se abraça e diz, vamos embora, todo mundo. E aí a gente vai. Então presta atenção. A fé crê sem ver. Porém, ela precisa ver. Como é que é assim? Crer sem ver. Crer sem ver no natural, mas ela precisa ver o espiritual. A verdadeira fé tem um poder que é fé natural. Essa que a gente olha, vê as nuvens e diz assim, vai chover. Isso é uma fé natural. Ok? É uma fé. Pode ser que não chova. Às vezes fica escuro o céu e nada de chuva. Ok? Às vezes acontece como está acontecendo esses dias. Nem tem um sol bonito, de repente, uau, vem a nuvem e chove. Ok? Mas a fé tem que ver no espiritual. A Bíblia diz que você e eu, que somos crentes, que estamos no reino de Deus, a Bíblia diz que quando você crê, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, do reino do diabo para o reino de Deus. Então nós que estamos no reino de Deus, nós precisamos ver pelas coisas como Deus vê, pelos olhos de Deus. Nós precisamos ver com a nossa visão espiritual. E você tem essa visão. Ok? Então você, por um lado, não pode ver, por outro lado, você precisa ver. Ok? Você precisa ver. Então, presta atenção. Hebreus capítulo 1, 11, versículo do 1 ao 6. Vamos ler? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado, foi arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o meu tópico disso aí é a fé crê sem ver. A fé crê sem ver. Todos eles aqui creram sem ver. Ok? Agora, o que significa isso? Eu escrevi algumas coisas. Crer sem ver significa... Fé é uma certeza com convicção do que esperamos. Às vezes nós temos uma certeza, mas a gente está meio morno na nossa certeza. Às vezes a gente está assim meio, sim, eu creio. Mas não é um crer que tem uma expectativa. A verdadeira fé é uma fé que tem expectativa. Segunda coisa que eu anotei aqui. Confiamos mais em Deus do que em nossos sentidos. Nossos sentidos, o que vemos, o que ouvimos, o que cheiramos. E o exemplo que eu anotei aqui foi Tomé. O pessoal diz, Tomé, como é que você pode fazer isso, rapaz? Como é que você perdeu o culto? Jesus veio aqui. Ele falou, eu vi o que aconteceu com ele na cruz. Eu vi os cravos na mão dele. Eu vi os cravos nos pés. Aí ele diz, eu só creio se eu puser o dedo naquele escravo. Se não tiver lugar de cravo lá, não é o verdadeiro, porque o verdadeiro tem furo. Aí Jesus veio no culto, naquele dia, e ele diz, paz seja convosco. E ele diz, Tomé, vem cá, coloca o teu dedo aqui. E aí então o Tomé se ajoelha possivelmente e diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz para o Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Então, a fé que crê sem ver
traz com ela uma bem-aventurança. Impressionante. Veja João 20, 27 a 29 comigo. Por favor, coloque aí na tela João 20, 27 a 29. Logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também, põe a mão no meu lado. Aquilo que você viu lá, ainda está aqui. Não seja incrédulo. Todas as vezes que nós temos que ver para crer, é incredulidade. É o que está escrito aí. Mas crente. Próximo versículo. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Uau! Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, cresces, bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe quem é você? Um bem-aventurado. Você não está vendo Jesus, mas você está crendo. Você está crendo. Mas você está vendo pelos olhos da fé. Então, uma fé que crê sem ver. Nós confiamos em Deus, apesar das circunstâncias. Essa é uma fé que crê sem ver. Veja a experiência do Jó, que ilustra isso. Jó estava lá, Deus diz para Satanás: você viu meu servo Jó? Íntegro, reto. Quem está dando testemunho? Deus. Portanto, dá para crer, né? Nesse testemunho, dá para crer. Então aí, de repente começa a acontecer todas as coisas, porque o diabo diz assim: ah, claro, né? Claro que ele vai ser fiel a ti. O Senhor dá tudo que ele precisa, o Senhor abençoa ele, onde a mão dele toca é abençoado, onde ele vai, ele é abençoado. Põe a mão nele para ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus diz: olha, tá bom, eu te solto para pôr a mão nele. Aí vai lá e de repente os filhos, cai a casa em cima, estavam fazendo a festa, morre. Vem alguém, só sobra um para contar. Naquela história, só sobra um para contar a desgraça. Então vem lá e diz: ó, teus filhos morreram. Ele diz: bem-aventurado seja Deus, Deus tirou. Aí roubam os rebanhos, roubam os camelos, roubam os jumentos. E por último, rouba a saúde. Uau! Ele pega uma lepra, literalmente, ele senta no meio da cinza, assim, com cacos, ele estava assim, raspando. Imaginem, a dor, cheirando mal. Diz que os amigos dele vieram e não eram nem capazes de falar com ele por algum tempo, porque a situação era tão feia, tão feia. Então, mas a Bíblia diz que o Jó não blasfemou contra Deus. E a última coisa aqui, confiamos que Deus vai muito além da nossa visão. Vamos dizer que você é o Jó aqui, ok? E você está naquele estado terrível, daquela lepra terrível, cheirando mal, que os amigos nem têm coragem de falar com você. Eles chegam lá, ficam um tempo para ganhar coragem de conversar com você. Será que você poderia crer que tem algo a mais para você? Ou que chegou o fim? E Deus tinha algo a mais para o Jó. E porque ele andou nos passos dessa fé que crê sem ver, descrita no Hebreus 11, ele chegou onde chegou. E esse é o primeiro passo. A fé que crê sem ver. Mas nós temos um segundo passo. Qual que é o segundo passo? É uma fé que obedece sem entendimento. Primeiro, crê sem ver. Segundo, obedece sem entender. Ah, Deus, o Senhor precisa me mostrar aqui, claro, Senhor. Ah, se eu não entender isso clarinho, você não está tendo a fé que vai te levar ao final da tua jornada de fé. Está faltando um quesito na tua fé, que você tem que obedecer sem entendimento. Por que nós precisamos de entendimento para obedecer? Quase todos nós aqui, eu inclusive, precisamos entender para obedecer. Sabe por quê? Controle. O problema do controle. Se eu não entendo o que vai acontecer, eu não tenho controle. Eu não sei como é que vai terminar esse negócio. Eu não tenho controle. Eu perco o controle. O que Deus quer é que a gente perca o controle e põe na mão dele. Deixa ele controlar. Creia que ele está no controle.
Creia, simplesmente creia que Ele está no controle. Onde está escrito isso aí? Eu escrevi aqui, Hebreus 11, do 7 até o 12. Vamos ler do 7 ao 12? Veja só o que diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardavam uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Gente, aqui eu desmoronei, sabe por quê? Porque toda a imagem que eu tenho da Sara é incrédula. Entrou lá na tenda e viu, que seja, ele está dizendo que eu vou ter filho. Ele não sabe que eu já passei da idade, nunca tive filho, sou estéril. Essa era a ideia que eu tinha da Sara, na minha mente. Mas veja o que diz aí. Pela fé, Sara recebeu poder de ser mãe. Pela fé. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Então essa é a fé que obedece sem entendimento. Creu. O Abraão creu. Sara creu. Então a fé tem uma terceira característica. A primeira é crer sem ver. A segunda é obedece sem entender. Sabe como é que é essa característica? Submissão. Submissão. Não sei o que vai dar isso. Acho que esse anjo aí não sabe bem o que está acontecendo comigo. Sempre fui estéril, desde menininha. E agora já tenho essa idade. E aí Deus disse, ei, por que a Sara está rindo? Não. Eu não ri. Riu sim. Você riu sim. Eu vi. Mas como é que você viu? Estava dentro da tenda. Deus vê tudo. Deus vê tudo. E ela disse, ok, tá bom, eu aceito a tua palavra. E dali 1 ano, ela teve Isaque. Ok? Isso depois da incredulidade dela de ter tido quem? Antes? Ismael, que está dando problema até hoje. Até hoje, dando problema. Para os filhos do Isaque. Os filhos de Ismael dando problema para os filhos de Isaque. Até hoje. Por quê? Porque isso é consequência. Então eu escrevi algumas coisas aqui, presta atenção. Fé não é entendimento humano. Romanos 10:10 diz, você crê com o coração, não com a tua cabeça. Você crê com o coração. Nós temos uma ideia errada de como a gente crê. A gente crê pensando, eu ouvi a palavra e eu estou crendo. Pensando na mente. Não, você nunca vai crer. Esse crer que você teve aqui é igual quando alguém lê um livro qualquer para você, conta uma história e diz essa história é verdadeira, você diz, estou crendo. Não é nem palavra de Deus se precisa para ter essa fé, ok? Mas a fé verdadeira é aquela que entra na tua mente, cai no teu coração e lá de dentro a fé é gerada. E sabe que tipo de fé é esse? Fé de Deus. Você tem que ter fé em Deus, mas antes que você possa ter fé em Deus, você tem que ter a fé de Deus dentro do teu coração, que é gerado pela palavra de Deus que cai e desce lá. Provérbios 3, versículo 5. Olha que coisa interessante que diz aí, ó. Confia no Senhor. De que maneira? Com a tua cabeça? Teu entendimento? Não. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes. Estribar é quando você tem aquele estribo para subir no cavalo. Aquele é estribo. Sabe? Você põe o pé assim, joga outro pé para lá, põe o pé no outro estribo e anda a cavalo.
Não te estribes no teu próprio entendimento. Não tente se manter no que você está andando, no seu próprio entendimento. Esse é o sentido. Então, olha outra coisa. Fé é dependência na palavra que Deus nos dá. Gente, tem muita palavra aqui na Bíblia. E quando você tem uma palavra aqui na Bíblia, presta atenção nisso. Isso é ensino sério. Muitas das palavras que estão na Bíblia são princípios. Todas as vezes que você obedece um princípio de Deus, ainda que você nem seja crente, esse princípio vai dar certo. Mas quando você não entende e quer uma palavra específica para você, ok? Não é para ninguém mais, é só para você. Exemplo, na Bíblia, Maria. Jovem, não era casada, nunca teve sexo. Vem um anjo e diz para ela: bem-aventurada, você vai ser a mãe do Salvador. E ela diz assim: ei, como é que vai ser um negócio desse? Já viu um negócio desse? Ser mãe sem sexo, eu sou virgem. Aí o anjo diz: não tenha preocupação. O Espírito Santo virá sobre você, e o ente que vai ser gerado em você vai ser do Espírito Santo. O seu nome será Jesus, que é o Salvador. E aí a Bíblia diz que ela respondeu: entendendo, não estou nada, mas faça-se em mim. Isso é obediência. A vontade de Deus, faça-se em mim segundo a tua vontade, sem entender. E vamos para o terceiro passo aqui. Graças a Deus estamos indo bem hoje, né? É uma fé que espera com esperança. Diga comigo: fé que espera com esperança. Aí você deve pensar: o pastor João está velho demais, né? Começou a dizer a mesma coisa. Não. Porque fé, esperar com esperança, parece que é a mesma coisa, só que não é. Só que não é a mesma coisa. Às vezes você tem uma esperança que é uma resignação. Quer dizer, você está se conformando com a situação atual. Isso que é resignação. Você está se conformando com a situação atual. O que é esperar com esperança? Não é esperar assim, não tem outra situação mesmo. Com resignação. É esperar, sabe como? Esperar com uma atitude de antecipação. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Eu estou esperando aqui, e a coisa que vai vir aqui vai ser boa. Então não diga: eu não sei o que está acontecendo. Não. Espere com esperança, ok? Não com resignação. Espere com esperança, com antecipação, com uma motivação positiva sobre o que vai acontecer com você. Esse é o terceiro passo da caminhada da fé. Esse é o terceiro passo. Às vezes nós perdemos porque nós chegamos nesse terceiro passo e a gente para. Romanos 5,5, por favor. Olha aí o que está escrito da esperança. Ó. Ora, a esperança não confunde. Por que não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa não é uma esperança normal. É uma esperança do Espírito, que vem por causa do amor. Veja lá. Porque o amor de Deus é derramado no teu coração pelo Espírito. Então é de lá do coração que sai essa esperança. O Espírito Santo trabalha lá, então vem aquela esperança e você espera. Ok, Abraão, vou te dar um filho. Aí vem o filho. Aí o filho tem mais ou menos 12 anos. Deus chega e diz assim: Abraão, esse teu filho que você ama, e presta atenção nas palavras, que você ama, o teu único filho, vai lá naquele monte e mata para mim. Então ele pega o filho e leva para sacrificar. E o livro do Hebreus diz que ele, de fato, no coração dele, ele sacrificou. Porque se você lê a história lá, ele amarra o menino, põe lá em cima, levanta o cutelo para matar, no coração já fez isso, já sacrificou. Aí ele ouve um grito: peraí, Abraão. E ele olha do lado e vê um cordeiro, que é um símbolo de Jesus, que morreu no lugar do filho dele. Ok? Então,
Qual foi a esperança dele? A Bíblia diz que a esperança dele era que das cinzas, isto é, ele ia chegar a fogo mesmo, ele ia matar mesmo, ia chegar a fogo, ia queimar, ia virar em cinza, e das cinzas Deus o ressuscitaria. Gente, isso é esperança. Já pensou em esperar um negócio desse? Entenderam? Então, uma esperança é uma coisa viva que se move, que leva você à ação. Qual a ideia que nós temos hoje de esperança? Estou esperando. O que está acontecendo, irmão? Eu estou esperando. Não tem ação nessa esperança. Olha a esperança do Abraão. O tamanho do movimento de ação que tem na esperança do Abraão. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó acerca das coisas que ainda estavam por vir. Uma bênção. Vamos lá. Qual que é a palavra? Profética. Diga comigo, bênção profética. Uma bênção profética é a bênção que abençoa do que ainda está por vir. Isso é uma profecia. Todo pai, toda mãe deveria abençoar os seus filhos profeticamente. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, do seu bordão, adorou. Olha, a esperança que de fato, a fé que espera com esperança, ela de fato produz o quê? Bênção. Ela leva você a se tornar o quê? Um abençoador. Jovens, vocês sabiam que vocês são abençoadores? Então, a fé te torna abençoador. E sabe mais? Versículo 25. A fé contempla um galardão. Veja lá, está falando aí do Moisés, que preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Veja o que diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Próximo versículo. Porquanto considerou a vergonha, que é o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque, diga comigo agora todo mundo, porque contemplava o galardão. Galardão é a recompensa. Moisés estava de olho na recompensa dele. Olho na recompensa. Ele fez tudo isso. E a gente não vê lá na história do Moisés no Egito isso, mas a Bíblia está descrevendo o que é que espiritualmente aconteceu lá. Então olha só, a fé que espera com esperança, ela sabe o que acontece? Ela está vendo um galardão, ela vai ver uma recompensa. Gente, eu estou vendo a minha recompensa. Eu estou olhando para frente e eu estou vendo a minha recompensa. E a última coisa desse passo é o seguinte: a fé produz uma esperança que livra da destruição. Hebreus 11, versículo 31. Vamos lá para o 31, no nosso Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A fé que espera com esperança. Ela estava esperando, eu espero não morrer junto com todo mundo aí. E sabe como é que ela saiu da destruição? Ela pôs uma fita escarlate na janela dela. Aí os espias disseram: se a gente vier aqui para destruir e não tiver uma fita assim, na tua janela, vai cair a muralha onde você está em cima. Porque a casa era em cima da muralha. Vai soterrar você. Se não soterrar, não tem problema, a espadona. Tá? Mas ela acolheu. Veja só, foi livre da destruição. Se você nunca imaginou essa cena, imagine comigo. Uma muralha inteira que era tão larga que dava para construir casa em cima. Caindo a muralha inteira e ficando exatamente o pedacinho que estava a casa da Raabe em cima. Já pensaram nessa figura? Pensa nisso. E a última coisa, último passo: a fé triunfa sobre as tribulações. Hebreus
11, 32 a 40. Vamos lá? Hebreus 11, 32 a 40. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus filhos mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até alguns a prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram o bom testemunho da sua fé, não obtiveram, ou contudo, a concretização das promessas. Agora veja por quê. Não é que Deus falhou. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles não fossem, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Gente, teve gente que pagou um preço enorme e está esperando por você. A minha pergunta para você é: o que é que você está fazendo? Com todo esse povo aí que pagou esse preço enorme, cerrado, que está tudo escrito aí. O que é que você está fazendo? Eles estão esperando por você. Está escrito aí no texto. Estão esperando até que você chegue lá. Então eu anotei aqui algumas coisinhas poucas. O objetivo de Deus nas tribulações. Eu quero a vida cristã, Senhor, mas por favor, não tribulação. Não tem jeito. Deus tem objetivos. Deus tem objetivos. Deus tem objetivos. Eu estava falando com meu neto Lucas que nada acontece na vida sem Deus ter um objetivo para isso que acontece, se nós pertencemos a Deus. Se não pertencemos, pode ser juízo, mas se pertencemos, nós não entramos em juízo. Então Deus tem objetivo, tem que descobrir o objetivo. Então Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pastor, também nem tanto, né? Passar na tribulação tudo bem, mas se gloriar na tribulação é o que está escrito aí. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação tem uma razão de ser. Primeiro, ela produz perseverança, e a Bíblia diz que sem perseverança você não entra no céu. As cartas do Apocalipse: o que perseverar até o fim será salvo. Ok? E a perseverança produz sem experiência com Deus, você não pode ir morar com Deus. Como é que vai morar com um ilustre desconhecido se você não tem experiência com Ele? Como é que vai ser? Não é possível. Ok? Então a experiência produz, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. A esperança do crente não é algo que vem assim, puf, caiu. Não, é algo que é produzido por um andar com Deus. Ok? Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que foi outorgado. Então olha só que coisa tremenda. Então eu escrevi aqui: para que é? Para produzir perseverança, experiência, e através das experiências a esperança. Agora presta atenção: o triunfo sobre as tribulações nos leva à aprovação. Hebreus 11, 39 e o 40, a primeira parte do 40. Vamos lá? Hebreus 11, 39. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho de sua fé. Por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E a última coisa: o triunfo sobre a tribulação nos leva à perfeição. Leia a última frase: para que eles, vamos lá todos juntos,
para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você vai ser aperfeiçoado. Estão esperando você para ser aperfeiçoado. E eles devem estar dizendo: ah, meu Jesus, quando que esse pessoal vai chegar aqui para mim poder pegar o meu galardão e pegar a minha perfeição? Sabe qual que é essa perfeição que está dizendo? Receber um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, que eles ainda não receberam. Até agora só Jesus recebeu. E aí ele vai receber isso, ele vai ser aperfeiçoado, vai terminar na vida deles tudo e entra na eternidade. Que coisa tremenda, hein? E eu escrevi a minha conclusão. Hebreus 11 ensina que a fé não é um sentimento, mas é estilo de vida. A fé, sem ver, obedece. Sem compreender, espera. Com esperança, triunfa sobre a tribulação. A fé ouve a Deus, vê o sobrenatural, fala do futuro com certeza, suporta as tribulações e recebe a recompensa que Deus tem preparado. Amém. Aleluia! Glória a Deus. É lá que eu quero chegar.